Malaquias, capítulo 3. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? E eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas pareiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Meus amados, eu quero conversar com você nessa noite sobre o seguinte tema: obediência, o caminho da bênção. Obediência, o caminho da bênção. Você tem sido obediente aos preceitos de Deus, à vontade de Deus, à direção de Deus? Talvez você diz: olha, eu tenho sido obediente. Deixa eu contrariar você aqui um pouquinho. Se tiver alguma frieza dominando o seu coração, se tiver alguma apatia espiritual, se você não tiver desejos de conhecer Deus e ler a palavra de Deus, eu quero te dizer que há alguma coisa em você que tem desagradado a Deus ou desobedecido a Deus. Talvez seja a sua própria vontade, o seu bel prazer. Talvez você foi machucado e ofendido por alguém. Você ficou desiludido com a igreja. E aí você ficou desiludido com Deus. Talvez você olhe e vê a maldade humana. Algumas pessoas que não dão testemunhos que deveriam dar. E você fica irritado com isso. Você fica angustiado. Mas isso tem levado você a se distanciar dos preceitos de Deus e da verdade de Deus e do caminho de Deus. É necessário você rever a sua vida e entender que a obediência é um caminho para a bênção de Deus. E você precisa obedecer a Deus. Porque mais vale a vontade de Deus que a sua. Se alguém te machucar, se alguém fazer algo ruim para com a sua vida, para com a sua família, você não pode tratar do mesmo jeito e com a mesma moeda. Quando olhamos o contexto em que esse livro foi escrito, o povo estava muito abatido, muito triste, muito angustiado. Sabe por quê? Porque aquele povo que voltou do cativeiro babilônico, do reinado persas, eles voltaram com alegria, com fervor, e reconstruíram a cidade. E havia, mesmo com empecilhos e dificuldades, havia muita alegria em reconstruir a cidade, depois em reconstruir o templo, e depois em resgatar o culto, e receberem a palavra de Deus, descobrirem a palavra de Deus. E eles tinham tanto prazer na lei do Senhor, nos princípios de Deus, nas verdades de Deus. Era tanto prazer que eles ficaram 40 dias estudando a palavra de Deus. O vigor era espetacular.
era algo tremendo, era algo magnífico. Foi um tempo de glória, de júbilo, de louvor, de adoração. Um tempo onde o povo estava com seu coração alegre, feliz, porque Deus tinha manifestado a sua bondade. Em contrapartida, esse povo estava firmado a sua esperança em profecias de Zacarias e Ezequias, de dias melhores, da restauração completa, de um novo mundo, uma nova história. E tudo isso se daria, mas só em Jesus Cristo. E muitos anos já tinham sido passados, esse povo não experimentava, a sua esperança não se concretizava, as profecias que ouvia não tinha sido realizada ainda. E aí bateu uma tristeza, uma angústia muito grande, uma depressão espiritual começou, não sei nem se existe depressão espiritual, começou a invadir o coração do povo. E eles ficaram muito, muito tristes, porque imaginava que Deus não ia cumprir, ou que as profecias não eram de Deus. E aí o povo se desviou do caminho de Deus, se desviou dos estatutos do Senhor, se desviou das verdades de Deus, dos projetos de Deus, da direção de Deus. Se desviou completamente. Eles esqueceram, apesar de preservar alguns rituais de sacrifício, quando eles iam oferecer o cordeiro a Deus, eles pegavam o manco, o cego, o doente, o enfermo. Já não era mais como outrora. Já não havia mais alegria, felicidade. Os sacerdotes se corromperam. Os sacerdotes, eles começaram a trabalhar e a servir e se desviaram dos preceitos de Deus, das verdades de Deus, da direção de Deus, e houve uma corrupção gigantesca, enorme. E alguns poucos que ficaram fiéis diziam: Deus se esqueceu de nós. Ou argumentavam e perguntavam: por que disso, Deus? Por que tanta tribulação? Por que tanta dificuldade? Por que, ó Deus, a plantação não tem dado como deveria dar? Por que, Deus? Por que tem tanta praga destruindo a plantação? Por que vem gafanhotos e comem? E eles ficaram angustiados com essas coisas. E aí o povo piorou mais e começou a ter casamento misto, que é algo contrário à vontade de Deus, os princípios de Deus. O povo de Deus casava com quem não era do povo de Deus. O povo estava totalmente distanciado de Deus e dos princípios de Deus. E Deus começa o livro de Malaquias, se você for abrir no capítulo 1, ele começa com uma afirmação dizendo que amava o povo. Mas o sentimento do povo era que Deus não os amava. Deus diz: eu amo. E eles perguntam: em que o Senhor tem nos amado? Deus diz: eu. Aí Deus diz: olha, diz os argumentos que escolheu a Jacó e aborreceu a Esaú, dizendo: vocês são o meu povo, a quem eu amo. E eles diziam assim: como o Senhor ama se não há prosperidade? Como o Senhor ama se as coisas estão ruins? E Deus diz: não, eu amo. E eu escolhi vocês. Os sacerdotes se corrompiam totalmente, não só no ensino, mas em toda a prática de culto. Havia corrupção, roubo, ganância, comércio. Parece muito com a nossa nação esse negócio. O povo se tornou extremamente relaxado dos princípios de Deus e da verdade de Deus, e a corrupção começou a reinar de uma forma absurda. Esse livro de Malaquias, ele não é uma profecia, e ele está entre os profetas menores.
Mas é um livro de diálogo onde Deus fala ao povo e o povo responde a Deus. O povo está tão obtuso e com um olhar tão distante de Deus que não consegue entender e ver a ação de Deus. E cada vez mais a dificuldade deveria levá-los a se aproximar de Deus. Eles se distanciam de Deus cada vez mais. Cada vez mais. A obediência foi esquecida, a fidelidade à verdade, o amor a Deus. E eu fico imaginando, será se você não está vivendo um momento como esse? Será se você não está aqui e diz, bem, Deus, eu queria tanto ser abençoado, eu queria tanto que os meus negócios melhorassem, não há nada errado nisso. Mas eu quero te dizer que há algo muito maior do que isso, do que dinheiro. Uma vez eu conheci um homem que ele teve 4 filhos. E ele era um homem bem sucedido na vida. Ele gastou as suas economias e vendeu algumas fazendas para dar estudo aos filhos, e ele não tinha um estudo. Todos os 4 filhos dele se tornaram médicos. Todos os 4. Fui pregar no aniversário desse homem e os filhos deles, todos na igreja. E ele disse, sabe qual a maior prosperidade que eu posso ter na vida? Minha família comprometida com Deus. Não é que os filhos eram médicos, bem-sucedidos, mas que tinham um compromisso com Deus. E nós invertemos as coisas, achamos que dinheiro é tudo. E quando passamos por dificuldades, em vez de se aproximar de Deus, nós nos afastamos de Deus. É necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo entenda que a obediência é o caminho para a bênção. Mas como obedecer se você perdeu a visão de quem é Deus e a noção de quem Ele é? Eu quero te dizer que você precisa compreender a revelação de Deus. E Deus se revela de uma forma extraordinária e magnífica aqui no livro de Malaquias, capítulo 3. Ele diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Ele se revela como Deus imutável, que não mudou, não deixou de amar, não deixou de cuidar, não deixou de olhar para com o seu povo, não deixou. Ele diz, porque eu, Senhor, não mudo. Ele está dizendo, não foi eu que mudei. Quem mudou foi vocês. Não foi eu que deixei de amar. Foi vocês que mudaram. Foi vocês que, como uma esposa infiel, abandonaram o esposo. Foi vocês. Eu sou imutável. Eu sou mesmo hoje e para sempre. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. E porque eu não mudo, eu não tenho destruído vós. Porque eu não mudo e continuo amando, é que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã sobre suas vidas. É porque eu não mudo que vocês estão vivos. Vivo pela graça e vontade de Deus. É necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender a revelação magnífica desse Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Deus não mudou. A palavra de Deus diz que a vossa mão não está encolhida para que não possa alcançar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus não mudou. Mas a vontade desse Deus é que você possa compreender que Ele tem continuado sendo fiel. Apesar de sofrimento, apesar de dor, apesar de dissabores, de desemprego, talvez de falta de dinheiro, Deus continua sendo fiel.
Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo o mesmo e agindo com fidelidade. Ele diz: desde os dias dos seus pais, vós desviastes dos meus estatutos, das minhas verdades, da minha palavra, do meu ensinamento. Vós não tem vivido a verdade da palavra de Deus, mas eu continuo fiel para com a sua vida. E sabe, irmãos, se Deus não fosse fiel, você não estaria aqui. Se Deus não fosse imutável, você não estaria aqui. Então esse Deus que é fiel e é imutável, Ele quer que você possa compreender que você precisa voltar-se para Ele, em amor, em arrependimento, em mudanças de atitudes. Deus quer que você regresse para Ele. Hoje mesmo Deus deseja que você analise a sua vida e diga: onde foi que eu errei, aonde foi que eu caí, o que eu tenho feito que desagrada a Deus. E talvez o seu pecado é omissão. Talvez você é uma pessoa relaxada, tem tempo para conversar com todo mundo, mas não conversa com Deus. Não tem tido uma vida de oração. Não ouve Deus, não lê a palavra de Deus, ouve na direção de Deus. A palavra que gera fé, traz transformação, traz mudança de mente, traz conforto, consolo, exortação. Dá uma direção correta, nos corrige. Você precisa regressar para o Senhor. Você precisa voltar para Deus em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em segundo lugar, esse texto não é o verso 10, é o verso 8. O verso 8 fala de uma exortação de Deus. Deus que começa dizendo que Ele não muda, que é imutável, que deseja que o seu povo volte para Ele. Ele exorta o seu povo. Quando eu leio o provérbio que diz que Deus exorta a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem, eu tenho de perceber que na exortação de Deus há o amor de Deus sendo exalado. Deus está me dizendo por trás disso: eu te amo. Eu te amo. E a exortação de Deus é: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O povo, além de roubar a Deus, eles não sabiam o que tinha feito de errado. E quando Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Eles não sabem, nem o pecado está tão cauterizado que não atinge mais o seu coração. O pecado é tão normal, é tão comum. Porque aqui não é uma questão só de dinheiro, não é uma questão de obediência, é uma questão de reconhecer quem é Deus. E isso está tão cauterizado na mente, no coração, arraigado, que o povo achava que estava diante de Deus e não precisava mais voltar para Deus. E como vamos voltar? Como? De que forma? Porque nem sabemos o que fazemos. Como é que eu vou voltar para esse Deus que eu nem sei nem o que eu tenho cometido? E o Senhor exorta dizendo: com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós e a nação toda. Então sabe como tem de ser a volta sua? Com mudanças. Arrependimento sincero significa metanoia, mudança de mente. A volta tem de ser com mudança. E no versículo 10 Deus expõe as mudanças. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus está dizendo: sabe qual é a mudança que você tem de fazer? É parar de confiar no dinheiro e confiar em mim. Quem deve dizimar? Só quem ganha muito? Não. Você não já leu
Jesus falando sobre a oferta da viúva? Não, pastor, mas eu ganho um salário. Não dá para dizimar. Nunca vai dar. Sabe por que nunca vai dar? Porque a questão de dizimar é uma questão de senhorio. É isso. Se Deus é meu Senhor, eu dou, na certeza que Ele é o meu provedor, na certeza que Ele vai me sustentar. Mas se não é assim, Mamon é o meu Deus, eu fico com medo de tirar e dizimar, porque vai faltar. O meu Senhor não é Deus. E Deus diz assim: vocês têm de voltar por causa disso, porque eu tenho de ser o Senhor. Vocês não podem confiar no dinheiro ou em nada, a não ser em Deus. E era necessário acontecer isso. Era necessário que o povo voltasse para Deus, um povo que Deus exorta chamando de ladrão. Deveria parar de roubar. E Deus fala sobre alguns tipos de ladrões. O primeiro era quem não dava 10%. Quem não dava dízimo. Deus diz: é ladrão. Deus é duro, é radical. E diz: vós sois ladrão. Então quem não dá, Deus diz que é ladrão. Mas Ele chama outras pessoas de ladrão que administram o dízimo. Vou administrar. Vou dar 3% na igreja. Tem um irmão pobre, necessitado, eu vou dar 7% a ele. Ou 3% a ele, vai 5%. E 5% eu vou ajudar o meu sobrinho que está fazendo uma faculdade, coitadinho. Precisa tanto de uma ajuda, e precisa mesmo. Eu quero dizer que essa pessoa deve ajudar um sobrinho, deve ajudar o irmão pobre, deve ajudar, mas deve aprender a dizimar e não administrar. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro. Não compete a mim administrar. Não compete a mim. Compete a Deus administrar. Então eu não vou fazer. Então essas pessoas, Deus está dizendo: pare de roubar. Pare de roubar. Pare de roubar. Mas o povo, a queixa do povo é porque não havia chuva. E tinha ainda gafanhoto. E tinha ainda uma espécie de peste nas plantações que davam uns fungos. E o dinheiro tinha mirrado, a plantação tinha diminuído. Então o povo fazia essas coisas. E Deus diz: pare. Pare de roubar. Tem outros que roubam também, os que não dão, os que dão parcialmente e os que administram. E talvez você está entre um desses três. Ou fazendo qualquer outra coisa que desagrada a Deus. Ou fazendo qualquer outro pecado que foi cauterizado a sua mente. E Deus está dizendo: hoje é dia de parar. Pare disso. Porque talvez Deus está olhando para alguns aqui e diz bem assim: você é prostituto, pare disso. Pare disso. Olhando para outros e dizendo: você é mentiroso, pare disso. E a única forma de voltar para Deus é parando, é mudando. O arrependimento sincero requer mudanças. Provérbios diz: os que confessam e deixam vão alcançar a misericórdia do Senhor. Então, meus amados irmãos, a exortação de um Deus que amava é para que o povo pudesse confiar na provisão de Deus. Se eu sou o Senhor e eu sou quem sustenta, confie na minha provisão. Isso que Deus queria. Que o povo entendesse que Ele era que providenciava todas as coisas. Era Ele que supria todas as necessidades. É Ele que movimenta o coração de pessoas para abençoar você.
É Ele que movimenta o coração de outro, para te dar uma palavra de ânimo, dinheiro, alimento, tanta coisa. É Ele que faz. Ele é Deus. Se fôssemos contar histórias das quais Deus agiu com provisão, todos nós, todo mundo aqui tinha história para contar. Algumas vezes faltado isso, de repente, do nada, Deus moveu e era Deus. Então aprenda a confiar em Deus, não no mamon, não do dinheiro. E Deus queria, e a exortação de Deus ao povo é que ele voltasse para Deus, parasse de fazer os atos errados e voltasse a confiar na provisão de Deus, no Deus fiel, no Deus da providência, no Deus que sustenta, no Deus que guarda, no Deus que protege, no Deus que ampara, no Deus fiel, no Deus que não muda. Era nesse Deus que o povo deveria confiar. E Deus diz: olha, eu não mudei. Confie em mim. Eu continuo sendo fiel. Confie em mim. É necessário voltar. E Deus diz assim: se voltar em arrependimento sincero, você parando, renunciando toda a maldade, você vai experimentar das promessas. Eu irei cumprir todas as promessas. Vocês precisam melhorar a plantação, não há terreno fértil. Eu vou mandar a chuva. Eu vou mandar a chuva. O Salmo 126, que foi possivelmente no mesmo período, há alguns anos, essa composição antes disso, possivelmente Deus diz: olha, lembra daquele milagre da chuva? Eu vou fazer assim. A terra vai ficar fértil. Confie em mim, confie nos meus preceitos, na minha direção, no meu cuidado. E ele diz: olha, por vossa causa, eu vou fazer uma coisa magnífica. Eu vou repreender o devorador. Sabe aquele gafanhoto que vem comendo as plantações? Eu vou repreender, porque eu sou Senhor sobre os gafanhotos. Para uma sociedade agrícola, Deus está dizendo assim: olha, eu vou fazer isso. E se vocês querem bênção material, eu vou dar a vocês. E tem uma coisa: todas as nações vos chamarão de felizes, de uma terra deleitosa, de uma terra de prazer, porque vai haver abundância minha. Se você está desconfiando disso, faz prova de mim, se eu não abro a janela dos céus e derramo sobre vós bênçãos sem medidas. Meus amados, sabe o que Deus está dizendo assim? Ó, se você duvida da minha palavra, me prove. E você vai ver quem eu sou. Meus amados, esse texto e esse livro termina com uma profecia maravilhosa a respeito de Jesus Cristo, que irá trazer e converter o coração dos pais aos filhos, mudar todas as coisas, transformar tudo. E 400 anos depois, Jesus Cristo nasce. Ele vive, ele reina para todo sempre. A mensagem de Jesus Cristo, em parte, é a mesma: não podeis servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e desprezar o, há de agradar a um e desprezar o outro. Ele diz: não podeis servir a Deus e a riqueza. Olha, ainda vocês não voltaram aos princípios de Deus. Volta à obediência para experimentar o caminho de bênção. Eu sou o profetizado por Zacarias. Eu sou aquele profetizado por Ezequias e por todos os profetas. A esperança não acabou. Eu sou quem pode mudar e transformar todas as coisas. Eu sou Deus encarnado e dizendo: é possível. É possível. Sabe, meus amados, diante dessas verdades era necessário eu e você olharmos para a cruz do sacrifício de Jesus e dizer: Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, porque o Senhor não mudou. Porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século.
porque sentimos a tua presença, o teu cuidado, o teu agir. O Senhor não muda, o Senhor é fiel. O Senhor nos ama e tem demonstrado amor. O Senhor tem agido de uma forma extraordinária. E diante dessa verdade, me render diante de Deus e dizer: me perdoa, Senhor. Me perdoa. E parar de fazer tudo o que desagrada a Deus. E passar a viver confiando mais no provedor do que na provisão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E aplique essa palavra no seu coração. Vocês que vão nos ouvir através da internet, que Deus te abençoe também. E possa transformar a sua vida, aquecer o seu coração, transformar tudo aquilo que é necessário. E que você possa entender que o caminho da obediência é o melhor caminho para ser vivido. Amém? Deus abençoe a sua vida.